O primeiro ponto, pessoal, mesmo vocês façam o seguinte, enquanto a gente não acerta essa questão dos comentários na lateral direita, vocês podem ir mandando pelo WhatsApp mesmo, eu estou de frente para ele. Isso, a gente vai respondendo. Exatamente, a gente vai respondendo. É o seguinte, a gente vai começar falando sobre a questão do planejamento. Deu essa mini confusão aí no WhatsApp, né? A questão da sexta-feira, tinha um planejamento e acabaram fazendo uma outra coisa, né? E aí veio a discussão, o questionamento se tinha que ser avisado antes, tinha que ser trocado com a coordenação, até onde a gente mexe, até onde, se a gente vai dar uma mexida desse tamanho, a gente deve trocar com os coordenadores ou até com os outros colegas do mesmo nível, né? Eu vou deixar a Bruna falar um pouquinho, eu só queria abrir dizendo que a gente tem um esforço enorme para manter a marca, uma marca institucional, educacional. Do ano passado para cá, eu senti uma evolução muito grande da gente enquanto marca, a ponto do discurso das diretoras serem os mesmos. Antigamente você tinha uma diretora que vinha para você dizer, eu adoro a fulana, eu adoro a Carol, eu adoro não sei quem, porque a Carol é muito boa. Hoje eu percebi que todas as diretoras tinham o mesmo discurso, sabe? A professora tal é maravilhosa, o trabalho de vocês com ela é maravilhoso. Eu comecei a reparar todas as diretoras de escola pedindo para a gente não trocar de professor. E aí o que eu entendi? Eu falei, é mais do que só o carisma do professor e o talento. O talento do professor é ótimo, maravilhoso, mas é uma unificação, uma padronização maior do que a gente tem feito. Então a gente quer seguir nessa linha, tipo up and away, sabe? Para frente e avante. E a questão do planejamento acaba sendo a questão central, né? Precisa ter treinamento para usar o planejamento vem com coisas incompletas? Vem. Eu questiono algumas atividades como são postas? Questiono. Mas eu acho também que nem tudo lá precisa ter um batalhão de detalhes se você já conhece a filosofia e já sabe como é para ser trabalhada. Eu estou falando agora da segunda parte, que é o treinamento. Então é isso que a gente está tentando experimentar modelos novos, como o de hoje aqui, para poder deixar vocês confortáveis, para ninguém precisar sair de casa, ninguém precisar trocar de roupa, sabe aquela história? Mas a gente está em contato e fazendo esse treinamento, né? Então, sobre essa questão de até onde vai a improvisação, até onde vai o treinamento, a mudança do planejamento, eu queria ouvir um pouquinho da Bruna, que a Bruna foi professora nossa há muito tempo, deu aula na Catavento há muito tempo, lidou e lida ainda com essas situações de planejamento e agora está vendo um pouco do outro lado, porque está muito envolvida com a confecção, né, com a produção dos conteúdos. Então eu queria ouvir um pouquinho ela e aí a gente vai trocando e ouvindo vocês. Eu vou ficar com o celular na mão enquanto a gente não consegue ver muito aqui o que está acontecendo de comentários. Então, pessoal, boa tarde. Fala só um pouquinho mais alto, Bruna. Então, boa tarde. Como a Bia mesmo introduziu, a gente queria falar um pouquinho sobre essa questão do planejamento. No início do ano, a gente fez alguns vídeos e deixou bem claro para os professores essa questão de improvisar e dar a sua cara nos planejamentos. Só que, assim, o que acontece, o que a gente tem visto um pouco, é que os professores têm muito improvisado, nem sempre compartilhado, e o que a gente queria deixar bem claro é que os professores, antes de fazer qualquer alteração com o planejamento, eles têm que passar essa alteração para a coordenação. Se você vai substituir uma atividade por outra, você tem que informar a sua coordenadora que você está fazendo. Se você acha que aquela atividade, de repente, não funciona e você prefere usar uma outra, você tem que passar para a sua coordenadora também. Quando a gente fala em personalizar o planejamento, o que a gente está querendo dizer é que você pode, músicas, você pode mudar, atividades, brincadeiras você pode mudar, porque cada turma é uma, não de repente o que eu planejo pensando na minha turma, não é o que funciona com a sua turma. Mas a questão do conteúdo, a questão do material que vai para casa, tudo isso, as coisas mais relevantes da aula, digamos assim, usando relevante entre aspas, porque tudo é relevante, isso tem que ser sempre informado à coordenação do curso, para a gente até mesmo saber o que está sendo passado em sala, se aquilo está de acordo com
filosofia que a gente segue, se está de acordo com o padrão do curso. Às vezes você pensa uma atividade muito legal e aquilo ali não está de acordo com o que a gente faz, não está de acordo com o que a gente pensa, não se enquadra nos nossos padrões de ensino. Então, eu acho que isso é muito relevante. Bia, quer acrescentar Bruna, alguma coisa? eu ia comentar uma coisa sobre improvisar. Eu sempre tive muitos insights em sala, e eu já conversei até com a Neuza sobre isso também, porque a Neuza é muito criativa, ela já me contou que a gente já brincou que ela diz que às vezes baixa um preto velho, uma brincadeira qualquer desse tipo, e baixa mesmo. Eu já tive insights com música, assim, coisas que foi na hora. Aí eu queria chamar a atenção para duas coisas. Insight baixa mesmo, não só em sala na hora de você sacar, ter uma sacada, quanto antes, quando você está em casa, anotando o que você vai fazer naquela aula. Nesse momento da anotação, e por isso eu fiquei no pé com a história do caderninho, você pode ter um insight gigantesco, e aí dá para você avisar antes ou logo depois. Pessoal, eu dei uma mexida no planejamento porque eu tive uma ideia tal, não quis falar antes porque eu queria ver se ia funcionar. Ou avisa antes, ó, vou mexer e tal. Isso é uma coisa. Agora, só vai ter esse tipo de insight anterior quem repassa o planejamento e detalha o seu próprio planejamento, né? Quem não faz isso só pode ter o segundo tipo de insight, que é aquele pai de santo na hora, né? De qualquer forma, eu queria insistir que essa coisa do baixar na hora, uma ideia e tal, ela vem dentro de um escopo que a gente já desenhou. Para sair completamente, por exemplo, o exemplo de sexta-feira é um bom exemplo, era teatro de fantoche, passou a ser cartão de Dia das Mães. Isso não é ter um insight ou improvisar. Isso é declaradamente tirar uma atividade prevista e colocar outra. Então aí eu não acho que dê para ser na hora. Tipo, tive uma ideia, vou tirar todo o teatrinho que eu tinha planejado e vou colocar um cartão de Dia das Mães. Então das duas, uma. Ou a troca foi planejada antes, e aí daria tempo de avisar, até porque mandar coisa para casa é uma coisa séria, que requer que a gente troque antes. Ou realmente o professor não prepara, abre na hora e não trouxe a caixinha de sapato, e não trouxe os fantoches, vai ter que fazer um cartãozinho. Aí às vezes vai um cartão que, por mais bonitinho que seja, não está dizendo nada em relação a um programa bilíngue de inglês, né? Eu digo, um programa de língua, porque o pai que paga a gente, que quer o nosso serviço, ele não está querendo o cartão, ele está querendo que a criança fale, que a criança escute, entenda, que produza linguagem. Então eu, Bia, com a tecnologia de hoje que eu não tinha, né, quando eu dava aula para pequenininho, talvez o que eu fosse fazer que me desse um trabalho do cão, mas eu tinha essas coisas, como eu vejo muitas de vocês terem, eu gravaria um videozinho personalizadaço para cada um. Quando ainda não existia smartphone, eu fiz um áudio de cada criança cantando e mandei para o pai, fiz um CD para cada um, assim, eu sentei no computador e fiz na época. Até numa escola que eu trabalhava. Mas isso é um trabalho burral, eu não espero isso de ninguém. Mas hoje celular facilita muito, né? Então, personalizar, ao invés de personalizar fazendo um cartão, personaliza fazendo um áudio. O cara quer que o filho fale inglês, o cartãozinho fica para o professor regente da escola, da língua materna, blá, blá, blá. O que você acha, Bruna? Eu concordo plenamente. Eu acho que como você mesmo disse, o cartão, até porque o pai vai olhar, que bonitinho, tá, legal, e vai guardar. Agora, o que ele vai ouvir o filho falando, aquilo ali, para ele está tendo certeza de que o dinheiro que ele está investindo está sendo bem utilizado. Que bonitinho, tá, legal. Então, eu acho, eu estou ouvindo com um atraso muito grande. Então, sim, eu acho que o dinheiro que ele está investindo está sendo bem. Eu estou escutando a minha voz. Não, é horrível. Tá, não voltamos. É porque o chat, a Luciana mandou um outro link para a gente ver o chat. Mas não é assim, porque a gente tem que ver o chat na nossa própria tela, e não na tela que está passando no YouTube, entendeu? Essa tela que está na minha e na sua, ela tinha que aparecer o comentário deles, sacou? E aí não tá aparecendo. Mas eu prefiro desligar e ver por aqui, porque mas o pessoal está comentando? Está comentando, esse aqui é o nó. Só se eu tentar fazer isso pelo iPad. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você está com um roteiro aí do que a gente está falando, não tá? Posso tirar o meu sim. aqui? Pode. Tá. Então, Bruna, exatamente, eu fiz aquele vídeo para os professores, até mandei para você e para a Luciana primeiro, pedindo para que
me mostrassem a questão do caderninho. Teve gente que me mandou o caderninho exatamente como eu fazia o meu, que me deu esperança na humanidade, eu tô brincando, mas assim, aí teve gente que disse, eu faço um pedaço de papel e jogo fora. Eu não entendi muito por que não guardar, porque na verdade é o registro do que você fez, né? Eu acho que é um caderninho de rascunho mesmo, não precisa ser bonito, nada, ele tem que ser funcional. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção. Teve uma outra professora que me mandou o planejamento num PDF. A minha pergunta é, leva esse PDF para a sala, abre onde no celular, imprime e leva em papel? Eu estou falando isso porque a gente lida com criança pequena, como é que você vai conferir toda hora? Ou aquilo que eu falei no vídeo, põe tudo no quadro quando chega, aí tudo bem. Se você põe tudo no quadro, se você está bem preparada para a aula, concorda? Cada um tem o seu esquema. Mas eu não posso impor a minha vontade aos outros. O que funcionou para mim, talvez não funcione para outros professores. Mas que eu acredito no meu caderninho, eu acredito. Até hoje, tudo que eu faço aqui está anotado no meu caderninho. Assim, tem gente que despreza, acha que não é uma planilha de Excel, não serve. O que eu digo é o seguinte, tem que ter conteúdo. O formato é o de menos, né? Então, é isso. Exatamente. Eu acho que o professor, a questão do caderninho, seja um caderninho ou uma folha, o que importa é que ele se organize. Porque eu acho que para todo professor o ponto principal é a organização. Ele tem que se organizar e planejar as aulas dele com antecedência. Eu acho que esse é o ponto principal de todo professor. Não tem um professor que chegue na aula só se ele só tiver uma turma, então ele consegue memorizar tudo que ele vai fazer. Mas o ideal é que você tenha anotado e se organize, principalmente o nosso planejamento, que não dá passo a passo. A gente dá o tópico e o professor desenvolve. Então, se hoje a gente vai falar de family, por exemplo, você tem que saber o que você vai trabalhar, como você falou no áudio, qual o vocabulário que você quer atingir com aquilo, como você vai trabalhar aquilo, senão você vai chegar na sala e falar, tá bom, o assunto hoje é family. E aí, como é que é o nome da sua mãe? Como é que é o nome do seu pai? Então, assim, eu acho que vai ficar uma aula completa. Eu queria lembrar a prática do dia a dia que não permite a gente, às vezes, todo dia preparar a aula. Então, às vezes, eu não sei como é que você faz hoje, Bruna, mas eu me lembro muito, porque eu era casada na época e meu ex-marido reclamava muito. Eu pegava o domingo à tarde, aquele horário assim do Faustão, e já preparava as aulas da semana inteira e anotava tudo. Porque eu passava a semana tranquila, eu já sabia tudo que ia até sexta. Se alguma coisa no meio do caminho mudasse, tudo bem, faz parte, mas eu tinha ali uma preparação da semana inteira. Eu me lembro quando eu viajava no final de semana que eu ficava agoniada, que eu dizia, em algum momento eu vou ter que fazer esses planejamentos da semana seguinte. Então eu tirava uma hora na semana para arrumar a semana inteira no meu caderninho. Parece uma aula de tutoring, né? Mas talvez seja mesmo, né? Mas talvez sejam dicas práticas para não falhar tanto, porque mudar tanto desse jeito me dá a impressão que olhou na véspera. Eu estou fazendo uma história que pode não ser verdadeira, mas também é bom vocês saberem como a gente vê daqui. Quando eu vi aquela história de ninguém fez atividade de teatro, que é tão importante para o desenvolvimento linguístico e até para outras habilidades da criança, eu falei, cara, de repente viu na véspera à noite, ficou com preguiça de agitar uma caixa de sapato, não tinha como agitar nada, não tinha como pegar os fantoches, e aí fez outra coisa. Por outro lado, me chamou a atenção, e eu pedi a Bruna e a Luciana para ver esse planejamento, se ele estava explicitado o suficiente. A Bruna sabe que eu dei uma puxada de orelha nela e na Luciana, no sentido de, gente, vocês estão colocando os detalhes? Vocês estão explicando como é que é para fazer? De onde é que vão surgir esses fantoches? E se elas não têm esses fantoches na escola ou na casa delas? Deram tempo hábil para elas pegarem na unidade, seja Caraí ou Ipanema? Como é que ficou isso? Porque, na verdade, a gente põe uma coisa no papel que na nossa cabeça está muito clara, mas às vezes na cabeça do professor não está, né? O que você acha, Bruna? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que a gente pode começar, de repente, a detalhar um pouco mais. Com esse modelo novo de planejamento, a gente acabou, de repente, enxugando demais as coisas. E como a gente sempre tem professores novos na equipe, eu acho que vale a pena voltar a detalhar um pouco mais o assunto principal da aula. Então, Bruna, desculpa, deixa eu só te interromper. Eu falei até com a Luciana sobre isso, porque eu também não sei se vale mandar um calhamaço de instrução escrita para professor. Na verdade, eu acho que vale muito mais a pena, a cada semana,
mandar assim, como se fosse assim, vocês fossem a ajuda do caderninho. Então, tipo, na sexta-feira, que é o dia mesmo da gente se dedicar à produção desses conteúdos, vocês mandarem um áudio ou um vídeo, ou ficarem no chat com o professor, mas explicitando as atividades da semana seguinte. Talvez surta mais efeito. Eu não estou nem aí para o formato, eu estou aí para que funcione. Se funcionar, lindo. Então, assim, às vezes a gente manda um planejamento muito extenso, vocês vão ter um trabalho burral de preparar, e eu acho que talvez funcione melhor a coisa audiovisual. Acho que o mundo hoje é muito audiovisual. Às vezes você vai fazer um texto enorme e o professor não vai olhar com tanto detalhe. Talvez mais próximo. Tipo, você falar hoje para uma atividade para quarta-feira, faça mais sentido para o professor e ele internalize melhor do que você falar no dia 1º de maio, uma atividade que é para o dia 22. O que você acha? Acho que a gente pode testar esse modelo e ver como que vai surtir o efeito com os professores, mas eu acho também o seguinte, isso que a gente vai fazer é uma ajuda, não significa que tem que ser exatamente como a gente vai fazer, ou que o que a gente vai falar vai funcionar com a sua turma, porque senão os professores acabam acostumando com aquilo ali e tem aquilo como se fosse uma boia de salvação. Aquilo ali vai ser o planejamento dele da semana, e na verdade não é. A gente vai dar ideias de como ele pode fazer, mas ele tem que sentar e se planejar para organizar aquilo também. Ele tem uma autonomia, né? Ele tem uma autoridade em sala que é só dele. O professor é o rei, ele rege a sala de aula. Então, se ele, de alguma maneira, ele está passando esse bastão para um outro, para nós, 100% para nós, ele passa a ser um mero transmissor do que a gente quer. E aí não vai funcionar, porque quem conhece as crianças são eles, quem conhece a turma são eles. Então esse meu discurso de agora está até um pouco legitimando as mudanças. Quando o professor diz, hoje não rolou de fazer o teatro, a gente estava agitado, fez outra coisa. Beleza, acho que a gente que está aqui, que produziu esse planejamento, tem que entender que o professor é soberano ali, ele sabe o que é melhor para o aluno dele. O que realmente me espantou foi uma mudança tão radical. E agora nós vamos entrar no próximo tópico, que foi a envio para casa de uma lembrança, de um craft, que não foi trocado, não foi padronizado, foi uma coisa assim, da professora X ou Y para aquelas mães. Não teve a cara do curso, nem o aval do curso e nem a marca de qualidade. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Bruna. Então, essa questão do craft é uma questão que a gente até debateu bastante, e a Bia conversou com outras pessoas que têm muita experiência no mercado. E a gente chegou à conclusão... inclusive, conversou também com a Tânia, né? Que a nossa Tânia, que trabalhou muitos anos no Britânia, que é um curso classe A, né? Isso. E aí a gente chegou a essa conclusão, que na verdade é uma conclusão bastante óbvia, e que eu, como funcionária do curso há bastante tempo, já ouvi em outras situações, de que a gente não manda material para casa sem a marca do curso. A gente está ali representando uma marca, representando um curso. Então a gente não tem como mandar para casa um craft que a gente teve a ideia na hora, sem uma marca, sem uma logo, sem nada. O que o pai está recebendo é uma lembrança do curso. Para ele, aquilo foi enviado do curso. Então, se às vezes você manda uma coisa que está fora do nosso padrão, o que o pai às vezes vai olhar e vai falar, poxa, mas isso aqui vem de qualquer jeito, vem assim, vem sem a marca. Então, o recado que a gente quer deixar para os professores é que o material tem que sair do curso, o que não estiver previsto em planejamento, autorizado pela coordenação do curso, e o que estiver previsto em planejamento, sempre com a nossa marca. Aquilo ali é o que a gente está passando, é o que está indo para casa, é o que o pai está tendo contato. Então, é muito importante que tenha sempre a nossa marca naquilo ali. E que seja padronizado, claro. Nada impede que o professor tenha uma ideia, está vindo aí, por exemplo, o Dia do Meio Ambiente, ele tem uma ideia de um craft muito legal que ele quer dar. Compartilha com a gente vai ver a possibilidade de viabilizar esse craft para todos os alunos do curso e então colocar a lembrança em prática. Oi, quem está entrando aí? Tá fazendo um barulho, né? Vocês conseguiram me ouvir? Eu vou visitar aqui. Ui. Então, Bruna, eu me lembrei agora de uma coisa também prática que os professores novos podem não saber. A gente tem os adesivinhos, né? A gente tem os adesivinhos com a marca. Um exemplo bem prático, a Bia Fandinho, que deve estar assistindo, vai lembrar.
A Bia foi para uma escola assistir uma aula pra gente e eu fiquei com a turma dela, que eu era uma aluna só. E aí as atividades que a gente fez... Posso continuar? As atividades que a gente fez, que eu fiz com ela, acabaram, sobrou um tempinho, e eu brinquei com ela e fiz uma school bag de papel, e ela ia desenhando, eu ia desenhando para ela para ficar rápido, a gente ia revendo os school objects e colocando na school bag. Era um trabalho de aluna particular, eu e ela. O que aconteceu? Quando eu fiz a mochilinha de papel para ela, eu coloquei o adesivo da corujinha, que a gente tem aí em Ipanema, a gente tem no armáriozinho. Eu acho que Caraí a gente tem na secretaria, só pegar na gaveta. Nas escolas, é importante pegar, quando for a Caraí, pegar e levar e ficar com um pouquinho de adesivo na pasta da escola. Eu acho isso uma boa ideia, porque realmente, às vezes tem uma ideia qualquer e aí se leva para a escola, né? Se faz, se manda para casa, mas o mínimo de padrão, é isso que é importante. E Dia das Mães é uma data importante. Para uma mãe chegar e dizer assim, olha como é que esse curso é chulé. Olha o que eles mandam no Dia das Mães para casa. Sabe? A gente fez uma opção de não mandar nada, eu nem cheguei a discutir isso com a Luciana, poderíamos ter feito, qualquer professor que tivesse feito um movimento do tipo, poxa gente, minhas mães demandam, vamos fazer isso. A gente teria pensado em alguma coisa. É que a gente acaba, por uma série de motivos, não valorizando tanto as datas tradicionais e deixando para valorizar algumas outras. Como esse mês a gente ia falar da nossa marca nova, falar de Corujice, falar de família como um todo, a gente guardou um pouco a lembrança da mãe. Mas se vocês tivessem demandado, a gente poderia pensar alguma coisa. O importante é realmente não sair mandando uma coisa sem esse padrão, porque a gente está tentando se colocar na prateleira das grandes marcas de inglês, porque a gente tem talento para isso, todas nós. Então a gente não precisa se nivelar por baixo, né? E por baixo não é no sentido de ter achado feio o que vocês fizeram, não. É no sentido mais perverso da palavra. É porque o mercado é duro, o mercado é exigente, vocês sabem disso, e as grandes marcas e corporações, elas não dão mole de deixar passar uma coisa caseira ou uma coisa menos preparada, tipo I love mommy. Isso é bonitinho, mas o que acrescenta em termos linguísticos para a criança? Não muito, né? Então vamos pensar no que a gente pode se diferenciar daquele professor sem recurso, que faz a coisa sem nenhum apoio. A gente não é assim, a gente é uma equipe que a gente está aqui exatamente para dar suporte, inclusive suporte de marketing, né? Por menor que seja, existe sempre um olhar para isso. Isso. Deixa eu só fazer uma observação, Bia, porque a Fandinho me mandou uma mensagem aqui pelo WhatsApp falando dos adesivos de Ipanema. Na verdade, eles acabaram sim, Fandinho, é porque como a gente está trocando de marca, a gente vai produzir outros. Então, esses que estão lá, a gente realmente não mandou fazer outros com a marca antiga. E Caraí eu acho que ainda tem, a gente está mandando fazer a marca nova. A gente está mandando fazer a marca nova que deve chegar semana que vem. Agora, pessoal, o momento é de realmente lançar essa marca. Eu queria explicar rapidamente, para a gente não demorar muito, qual é a ideia... Peraí. Qual é a ideia... Eu queria explicar para vocês qual é a ideia da marca, né? O nome UAU foi um nome inventado, como hoje em dia muitas marcas são assim, porque os nomes não inventados já estão todos ocupados pelo INPI, enfim, por domínio e tal. Então, o UAU, na verdade, é a mistura de AU, que é a coruja, com UAU, que é, né, uma interjeição UAU. E com isso a gente criou essa palavra que a pronúncia é igual ao UAU mesmo, né? E aí a gente descobriu no dicionário urbano, que é numa linguagem mais moderna, o UAU é a pessoa amante das corujas. Eu lembrei logo da Neuza, né? Tipo, UAU, Neuza is UAU. Então, com isso, a gente resolveu, eu busquei, fiz uma pesquisa grande para descobrir se existia uma expressão, uma gíria para corujice, que é uma coisa da língua portuguesa muito legal, né? Mãe coruja, pai coruja, filha coruja, ou corujices à parte, a minha filha é ótima. Então a gente usa muito coruja para essa coisa de be proud of. E aí eu não achei nada, até se alguém souber de alguma coisa, porque assim, pode ter um conhecimento linguístico, assim, local muito maior do que o meu, eu vou adorar saber. Mas até onde eu pesquisei eu não achei nada. Então a gente pensou na ideia de trabalhar o hashtag UAU, que a partir de agora a gente vai trabalhar, e também o English for Life, que é o mote da nova marca, né? Que a gente dá um inglês que a criança não esquece, que é para a vida toda.
e mesmo o adulto a gente dá o inglês que ele vai utilizar para a vida dele. Então ficou um motto genérico, né, que dá para criança e para adulto. Mas a gente vai usar um hashtag em português também para lançar, que é o Corujice. E aí a gente está tentando agora marcar um evento em Ipanema e Caraí, onde a gente, como ano passado a gente fez no Dia das Mães, a gente vai reunir as famílias, ou num brunch, ou num almoço, para poder comemorar a nova marca, e vão mostrar alguns vídeos para os pais. A gente está tendo cuidado de fechar locais onde a gente possa passar o vídeo no projetor, e trabalhar bastante essa coisa da corujice. Então eu queria envolver vocês nisso. Eu acho que vocês vão poder postar e dizer, de repente no evento, dizer de que vocês são corujas dos alunos, os alunos podem dizer o que são corujas dos professores, e a gente dizer o que a gente é coruja de vocês, enfim. A gente quer badalar esse conceito de corujice para lembrar sempre da nova marca, né? E aí, mais ainda, ter esse cuidado, não é só uma chegada da nova marca, é uma chegada de um marco onde a gente vai cada vez mais ser profissional, nesse sentido de padronização. Não quero que ninguém tome isso como nada pessoal. Quem está com a gente é porque a gente aposta, é porque a gente acredita, e a gente pega no pé. Eu acho que esse momento é lindo para a Bruna contar o quanto eu pego no pé dela, para não achar que é nada pessoal. Se ela pega no de vocês, se a Luciana pega no de vocês, é porque eu pego no dela. Tadinho, outro dia, tarde da noite, eu abri o celular, tava ela, Bia, olha, eu fiz o que eu pude, não foi por mal. Eu falei, ai, tadinho, exagerei no pegar no pé. Conta aí, Bruna. Não, brincadeiras à parte, eu quero dizer o seguinte, eu cobro mesmo, né? A gente quer um padrão. E aí, se elas estão comigo para isso, elas se sentem muito pressionadas. Eu não sou fácil, eu cobro muito. E aí eu acho que, de uma certa maneira, e assim, eu sinto muito claramente, no caso da Bruna agora, ela está aqui, eu posso dizer, eu sinto que ela concorda com muita coisa. Ela não está só cobrando porque a Bia mandou. Não, é porque eu realmente acho que isso é para o bem da marca e para o bem do crescimento. Então isso também é muito importante, você sentir que tem uma pessoa do seu lado comprando a tua ideia, né? Ah, sim, claro. Eu acho que quando a gente não faz o que a gente acredita, aquilo ali não surte efeito. Isso eu não falo só como coordenação tá do seu lado direto, mas eu falo até como professora, e eu acho que todos os professores partilham um pouco disso. A gente está aqui não só porque a gente trabalha, eu preciso de um trabalho, eu estou aqui. Eu realmente acredito no que eu faço e eu acredito no objetivo do curso, no que a gente quer atingir. Então, eu acho que isso é um pouco vestir a camisa. Se você acredita no trabalho que você faz, se você acredita nas bases que aquele curso te oferecem para você seguir, eu acho que tudo fica mais fácil. Então, a gente cobra, a gente é cobrado, mas eu acredito que tudo isso é por um bem maior, é para a gente atingir o que a gente tem em mente, que é um curso top e a gente está chegando lá. A gente tem muito resultado. Agora, objetivamente falando, a gente vai ter o TOEFL, que é uma prova para adulto, criaram o TOEFL Junior para adolescente, que mais ou menos compete com CAT e com PET, porque na verdade o ETS ele quer ser o grande concorrente, que é ultrapassar Cambridge, né, nas provas. E agora eles criaram o TOEFL Primary, que na verdade concorre com o ILE, que é aquela prova que a gente faz de 7 a 9 anos, e que a gente já começa a preparar com vocabulário desde os aluninhos de toddler. Né? Então, como o Cambridge já é assim, uma característica muito própria dos alunos que, por exemplo, que fazem cultura inglesa, a gente quer se marcar no mercado como quem aplica o TOEFL. Então, a Tânia, que trabalha com a gente aqui em Ipanema, já fechou um contrato, para a gente aplicar o TOEFL Primary, que a gente tem um número maior de alunos, em novembro. Então isso é outra coisa que vai dar um peso muito maior à nossa marca, né? O que eu queria dizer é que esses encontros que a gente vai fazer aqui, a gente vai depois também gravar, para quem não pôde assistir, poder assistir, mas a gente gostaria mesmo da participação ao vivo. Esse foi um primeiro no Hangout, a gente está mais acostumado a usar o Skype, então hoje foi um evento teste, vocês passaram aí pelos dissabores da gente tentar descobrir aí como é que lia vocês, acabamos não lendo. Eu espero que o próximo, de repente, eu grave daqui e a gente consiga visualizar. Mas eu queria dizer a vocês que nos próximos, a gente pretende continuar sempre no online, sabe? Continuar sempre interagindo com vocês sem vocês precisarem sair de casa, querendo dar descanso mesmo, no sentido de que a concentração é a mesma, a dedicação e seriedade é a mesma, mas assim, você se expõe menos em ônibus, em chuva, em trânsito, e está com a gente da mesma maneira. Eu quero ver se uma próxima vez a gente convida, cada sexta a gente convida 1 ou 2 para entrarem com a gente aqui e debaterem. A gente avisa, claro, quais serão os temas antecipadamente.
Bruna, tem mais alguma coisa aí na lista? Tem uns avisos gerais sobre a correção dos livros, que a gente queria pedir que os professores mantessem os livros sempre corrigidos, não só de Kinder, Kids e Teens, todos os livros. Isso é muito importante para os pais olharem, né? Muitos pais chegam em casa, abrem o livro do filho, está sempre tudo corrigidinho, tudo bonitinho, então para os professores terem cuidado de não deixar para corrigir só quando o livro vai para casa, ou só uma vez por mês, ou só quando tem prova. Mantenham sempre tudo corrigido. Tem a questão do retorno dos e-mails, que a gente queria novamente lembrar os professores de sempre retornarem os e-mails que são enviados pela Bia, por mim ou pela Luciana. Essa comunicação é muito importante. Se a gente manda, é porque a gente realmente quer ouvir o que vocês estão falando. Acredito Bruna, que seja desculpa, só isso. Eu queria comentar um negócio sobre o livro, que eu vejo uma preocupação muito grande em cumprir livro, né? Estava conversando isso com a Luciana, porque a gente está cada vez mais mantendo o material para um espectro maior de escolas e de demandas. Então vão ter escolas onde a demanda de... Você sabe disso, você está numa escola onde a carga horária é menor e que você não vai conseguir cumprir tudo, né? Pode acontecer até de estar numa escola 1 hora, mas de toda maneira pode não dar tempo. Eu quero dizer o seguinte: cumprir o livro todo não tem que ser um estresse na vida de vocês. Ele é importante, se não está conseguindo fazer, tem que dar feedback à Bruna, à Luciana, mas de toda forma, relaxem com isso, sabe? Eu prefiro que página sobre do que página falte. Na verdade, eu me inspirei em professores que eu entrevistei em janeiro, muitos professores de outros locais, em que usam outros sistemas, tá? Nesses sistemas, o curso de inglês, ele dá um livro com uma carga horária para 2 horas semanais, e que o professor nessa escola dá 5 ou 10. Então o professor fica rebolando, tadinho, sem ganhar nada de coordenação, nada de nada. O mérito é todo dessa marca de inglês, de curso de inglês, e ele tem que fazer mais do dobro da carga horária de planejar atividades inteiras. Eles compram do bolso dele aqueles free worksheets, eles compram aquelas anuidades que a gente tem até do education.com, e na verdade a gente não quer isso, a gente prefere que vocês tenham de sobra do que falte, mas não pode ser um estresse na vida de vocês. Aquilo que a Luciana falou, eu mantenho. Se a atividade oral está rendendo, está boa, mantenham. Depois vocês pegam um outro dia que vocês precisem que as crianças fiquem mais quietinhas e dão 2 páginas de uma vez. Por fim, quero lembrar que no início do ano, eu e a Bruna e a Luciana, a gente decidiu que esse ano a apresentação ia ser diferente, ia ser em pedacinhos menores, ia ser teatro. É um desafio de deixar os cabelos todos em pés, mas vai acontecer. E se o desafio é esse, a gente tem que começar a focar nas historinhas que a gente vai dramatizar. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Batutinhas, que é uma escola que eu tive algum contato e vi como elas fazem. Meio do ano, elas já começam as peças que elas vão apresentar no final e ensaiar. Tá? Então está chegando a hora da gente ver isso. E basicamente não ter preguiça, nem medo, nem desânimo de fazer as atividades de drama, né? De acting out. Eu vi as fotos que a Neuza mandou, que outros professores mandaram de dramatização. É por aí. Eu acho que assim, como dizia Paulo Freire, na pedagogia existe o barulho bom. Barulho de criança fazendo teatro, parece uma aula ruidosa, parece uma aula zoneada, mas é um barulho pedagogicamente bom, desde que eles produzam linguagem que vocês estejam ali monitorando, né? Então é só para lembrar isso. Fala, Bruna, quer fechar? Então, eu queria só tecer um comentário do que você falou, a questão do livro, dos professores não se desesperarem e tudo. Eu acho que sim, o que você falou está certo, e eu só queria reforçar o que você falou. Não deixem de avisar a coordenação que as páginas estão atrasadas. Não é chegar no final do ano, olha, eu estou aqui com 20 páginas que eu não consegui fazer. Vai avisando a gente, essa semana eu tive dificuldade de fazer 5 páginas, essa semana eu tive um exemplo, né? Então, assim, deem sempre o feedback de vocês pra gente saber o que está acontecendo. Não tem como eu, a Luciana, estar em todas as aulas, em todas as salas. Mas, assim, a gente espera que o professor dê sempre um retorno pra gente do que está acontecendo. É bom que a gente pode estar sempre ajudando vocês, e é bom para a gente saber o que está rolando mesmo. Caso haja alguma questão de atrasou páginas, a gente pode ajudar. E uma outra questão também, do feedback, que é super importante,
Quando vocês têm acesso ao planejamento, que vocês estudam o planejamento antes e podem trazer as dúvidas para a gente de uma próxima semana, isso também é muito legal. Eu até assisti a aula de alguns professores e aí eu falei isso para os professores, eu falei, olhem o planejamento e se tiverem dúvida, me procurem que eu posso ajudar a esclarecer. Eu tenho dificuldade de dar o tópico X. Ou eu, ou a Luciana, ou até mesmo a Bia, que é super aberta a isso, pode chegar e dar ideias de, olha, você pode fazer assim, pode fazer assado. O professor tem todo o direito de ter dificuldade em trabalhar um tema. Ele não é massa, entendeu? Ele não sabe de tudo. Então, a gente está aqui super aberta, mas para isso vocês precisam ter acesso ao planejamento, olhar e levantar essas dúvidas. Eu queria fazer 3 comentários rápidos para não esquecer. Quando você falou de professor não ser super-herói, é verdade. Agora, a gente combate qualquer dificuldade de segurança voltando, se planejando. A gente tira nota boa estudando. Aquele papo de eu não estudava nada e tirava 10 já era, né? Ninguém mais cai nessa, né? O cara bom é o cara que estuda, o cara que assimila o conhecimento e contextualiza e coloca em prática. Então, isso é uma coisa. Eu me lembro de nos últimos meses, precisar socorrer uma de vocês aqui, Ipanema, e com toda a experiência que eu tenho, eu fiquei insegura de não ter planejado como eu queria, até porque não estou em sala de aula mais todo dia. Então eu falo, gente, eu fico insegura. Essas meninas que não planejam nada, novinhas, começaram outro dia e entram em sala, elas têm que ser muito sem noção, ou muito boas. Porque, assim, dá muito medo de entrar numa sala, mesmo de criança pequenininha, sem ter visto nada do que vai se fazer, só olhar o que vocês escreveram. Quanto ao planejamento, eu acho que ele tem muitas falhas. E aí eu queria falar de uma filosofia minha de vida, que eu falo muito para os meus filhos. A gente sempre pode entrar onde tem espaço, né? Espaço vago. Outro dia a Cristiana Lobo falou isso na Globo News. A gente sabe que vácuo não existe. Onde tem vácuo, alguém vai lá e ocupa. Então, se o planejamento ele deixou um vácuo, ele não foi tão bom e ele está longe de ser perfeito, entrem, sabe? Se você viu que ele tem um vácuo, essa atividade não está boa, cara, detalha ela, monta ela e manda para o resto da equipe. Não pensem que a gente não vai perceber. Eu, pelo menos, percebo tudo em relação a isso. Eu sei direitinho quem está se envolvendo, quem está planejando, quem está colaborando com a equipe. Então, assim, não existe vácuo que fique vácuo por muito tempo. O que não está bom e alguém sacar que não está bom, colabora, né? A gente tem, eu pelo menos falo por mim, eu tenho um espírito muito aberto para esse tipo de coisa e quero que a equipe cresça, quero que a gente fique bem. E, enfim, é só para dizer a vocês que não se acomodem, né? A gente, acho que existem 2 caminhos na vida. Ou a gente amarrar o burro na sombra, como todo mundo diz, ganhar um caminhão de dinheiro, mas, por outro lado, ter um trabalho muito chato. Eu estou falando de algumas pessoas que eu conheço que odeiam o que fazem e que contam os 11 meses para as férias e que contam os anos para se aposentar. Ter um trabalho de respeito e que você goste e que você tenha paixão e queira mover e que esse trabalho no final, não há garantia de você ficar tão milionário, amarrar o burro na sombra como se diz, mas pelo menos há a garantia do percurso ser um pouco mais feliz. Mas eu também não acho que seja impossível ficar bem financeiramente não, sabe? Eu acho que é um caminho que pode te abrir muitas possibilidades. Isso tudo é para dizer o seguinte... não se acomodem, sabe? Não achem que é só um ganha-pão chato, que paga pouco. Eu ganho pouco e tem poucas horas, né? É tudo uma coisa... O mundo está muito complicado, a relação de trabalho e tal. Mas o que não está nada complicado é a gente fazer o que gosta e tentar fazer o melhor que a gente pode. Tem um recado da Luciana, que ela e a Bruna devem mandar para vocês um e-mail em breve, passando as historinhas das peças, e em breve, que eu digo, tipo final de junho, né, ao longo do mês de junho, passando as historinhas que vão ser ensaiadas e querendo o feedback de vocês, ideias e tal e tal. Se já tiverem ideias, ótimo, já vão mandando para elas. Isso. Tá bom? As ideias são muito bem-vindas. Pois é. Não, é isso. Então tá. Então, gente, olha, obrigada pela paciência hoje não foi fácil, mas os próximos vão ser melhores, porque a Hangout pra gente é uma ferramenta nova, mas eu estou fazendo questão de usar o Hangout porque a gente está no início de conversa com a Google Education e eu queria muito conseguir ter o selo deles como parceiro oficial do nosso trabalho com vocês e com alunos. Então a gente vai insistir no Hangout para poder ficar craque e poder usá-lo oficialmente, tá bom? Beijo para vocês e bom fim de semana. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Beijo. Beijo.